Então, na Alemanha, se você posta um meme de gorda ou chama alguém de rocambole dos infernos, você recebe na sua casa 6 policiais armados que podem te multar, vão apreender o seu celular, o seu notebook, o seu computador, para apurar o cometimento de crimes e, quem sabe, se você repetir, te mandar para prisão. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Por que eu estou preocupado? Porque a gente olha para todos os cantos do mundo e nós realmente vemos loucura, né? Parece que a civilização, a sociedade, como a gente conhece, está tudo indo. E tá mesmo. A gente vive um mundo que nós, até a geração anterior, nós nos acostumamos, nós achamos que era normal ter liberdades. Foi a vitória do liberalismo. Inclusive a liberdade de expressão. Liberdade religiosa. Hoje eu li a notícia que... Postei até no meu X. Não está na pauta do programa não, mas eu vou ler aqui para vocês. Cardeal venezuelano é impedido de sair do país após apreensão de passaporte. A gente no Ocidente se acostumou com essas liberdades, né? Eu comentei aqui, eu sei como é que é. Nas democracias relativas, é normal você apreender o passaporte de quem discorda de você. Pergunta para mim, pergunta para meu pai, pergunta para quem você quiser. Constantino, pro Alan. Agora parece que pro Eduardo Bolsonaro. E é claro que a liberdade de expressão nunca foi implementada na sua plenitude como ela é aqui nos Estados Unidos e nos outros países. O Brasil não tinha o mesmo grau de liberdade de expressão do que os Estados Unidos. A Europa não tinha o mesmo grau. Porque aqui a liberdade de expressão realmente ela é absoluta. Ela é absoluta e provavelmente essa é, inclusive, a razão, ou uma das principais razões, pelas quais a América continua sendo relevante no mundo o tempo inteiro, enquanto todos os outros países estão indo pro buraco. Porque a liberdade de expressão permite que você corrija os problemas do país, permite que você inove em termos de ideias, permite que as pessoas tenham um debate e com isso se tornem mais inteligentes, cheguem a consensos, ela permite o processo dialético. Diálogo necessita de dois logos, de duas ideias. Eu digo aqui nos Estados Unidos é totalmente permitido você dizer, permitido você ser, defender nazismo, racismo, sexismo, comunismo. Você pode falar que odeia qualquer coisa e nada vai acontecer, não existe discurso de ódio. Tem aqui um cara que bomba aqui nos Estados Unidos, os comentários mais absurdos, um imbecil, que é o Nick Fuentes, uma pessoa com claramente problemas mentais, e tem gente que o escuta. E ele não está em nenhum risco. As ideias anti-judeu, antissemita, é uma coisa horrorosa. No restante do mundo, isso não é permitido como nos Estados Unidos. O Brasil hoje tem homofobia, racismo, tudo crime, transfobia, tudo crime inventado pelo Supremo Tribunal Federal. Na Alemanha, por exemplo, você não pode defender o nazismo. Na Polônia, você não pode defender o comunismo, né? Que eu acho até coerente. Você gera inconsistências quando você gera, né? Não pode defender nazismo, mas não, como no Brasil, né? Você não pode ser nazista, mas pode ser comunista. Como é que no Brasil, né? Se crime, o comunismo, que é tão ruim quanto ou pior do que o nazismo, não, isso pode. Claro que pode, inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal diz que é comunista, o presidente diz que é comunista. E eu acho isso interessante porque grande parte do mundo, no pós-Segunda Guerra, começou a se aproximar da visão americana. Mas antes disso, você tinha 3 visões distintas no mundo. No início, na primeira metade do século XX, você tinha 3 visões distintas do mundo.
essa visão das democracias liberais. Você tinha a visão, que é a visão americana, no qual depois o mundo acabou se espelhando, né? A visão fascista do Japão, da Alemanha, da Itália, e que o Brasil, nossa, flertou tanto com o fascismo. Essas ideias eram até presentes nos países. O próprio Roosevelt, aqui nos Estados Unidos, flertou com o fascismo. O fascismo era uma ideia real estabelecida. E você tinha o comunismo. Obviamente, na União Soviética, mas que já existia, mas em outros países também, boa parte dos judeus americanos eram comunistas. O filme do Oppenheimer mostra mais ou menos isso, né? Porque no final das contas o Oppenheimer era de fato um ativo do Partido Comunista da União Soviética, e americano e da União Soviética. Essa era a visão do mundo. Houve a Segunda Guerra Mundial, a visão fascista foi derrotada, os americanos impuseram, num certo sentido, ou tiveram abraçada a ideia das democracias liberais, formou-se o que se chamou de o Ocidente, e você teve o mundo da cortina de ferro com a visão comunista, Guerra Fria, 40 anos, 50 anos de Guerra Fria, 40, 50 anos, algumas décadas de Guerra Fria, né? Se botar aqui de 45 a 89. E quando cai o Muro de Berlim, quando cai o regime soviético em 91, você passa a ter a ideia, passamos a ter a ideia, era o fim da história do Fukuyama, passamos a ter a ideia de que as democracias liberais tinham prevalecido, a ideia das democracias liberais tinha vencido. E nós vivemos 40 anos com essa ideia de que nós vencemos, as democracias liberais vencemos. O que nós estamos vendo nos últimos anos, e a gente fala sobre isso no programa, é que graças às operações da esquerda e utilizando, inclusive o Departamento de Estado americano sobre o Joe Biden, as ações do George Soros, etc., as ações dos comunistas que sobraram no mundo, a liberdade de expressão como ideia absoluta tem ido por água abaixo. Essa liberdade, eu vejo que loucura, pelo qual os jornalistas de esquerda diziam ter lutaram contra a censura na ditadura para defender a liberdade, e eu até tenho uma simpatia pela ideia da luta contra a censura. Hoje eles mesmos são os defensores de uma censura muito mais grave. E não é um fenômeno brasileiro. Hoje na Europa, a coisa, acreditem, está pior do que no Brasil. Hoje, na União Europeia, você tem um negócio chamado Digital Services Act, que é uma legislação que regula praticamente tudo relacionado ao conteúdo online e o chamado discurso nocivo. Através dessa lei, um burocrata que ninguém conhece lá em Bruxelas pode exigir que plataformas como X, o YouTube ou qualquer outra rede social removam imediatamente conteúdos que sejam considerados como desinformação, ameaças sistêmicas à sociedade, que promovam riscos eleitorais. E por aí vai. Na prática, os burocratas decidem quais ideias podem ou não circular nas redes sociais e sobre o que você pode ou não falar. A resposta da União Europeia a essas críticas tem sido ignorar e dizer que não existe censura e que nada está acontecendo. Mas aí, quando você dá uma olhada nos países da Europa, você vê que a coisa não é bem assim. A gente está falando de uma distopia da polícia entrando na sua casa porque você falou palavrão ou xingou alguém. Isso já está acontecendo. Isso não é um filme de ficção. Vejam esse vídeo. Eu vou trazer um vídeo. Eu decidi ninguém fala sobre esse assunto. Vejam esse vídeo. Is it a crime to insult somebody in public? Yes. Yes, it is. And it's a crime to insult them online as well? Yes. The fine could be even higher. Yeah. If you insult someone in the internet. Why? Vejam, crime xingar uma pessoa e é crime maior xingar essa pessoa na internet. Isso que vocês estão fazendo aqui, eu digo o seguinte, vocês que estão me xingando no chat, por favor, me xinguem. Tá tudo certo. Na Europa é crime. E é esse o crime que está indo na sua direção. Vai chegar para você também. Eu vou continuar fazendo Paulo Figueiredo Show. Eu posso estar bloqueado. Mas se você quiser entrar e me xingar,
você estará cometendo crime no Brasil. Como estaria na Alemanha. Isso não está inventando. Se é 60 minutos, é um programa meio que o Fantástico aqui nos Estados Unidos, vou criar uma comparação aqui. E vejam essa entrevista, continua. Because in internet, it stays there. If we are talking here face to face, you insult me, I insult you, okay, finish. But if you... Olha a cara desse virgem que tá defendendo esse troço. Esse cara... Se esse cara entrar na Easy Meats, ele vai ter um AVC. Esse cara nunca comeu um pedaço de carne na vida. Alimentado a soja. Absolutamente, desculpa. In the internet, if I insult you or a politician... That sticks around forever. Yeah. If somebody posts something that's not true, and then somebody else reposts it or likes it, are they committing a crime? Yeah, in the case of reposting, it is a crime as well, because the reader... Crime de RT. Não tô inventando essa porra. Isso aqui é dessa semana, é os 60 minutos da semana. Can't distinguish whether you just invented this or just reposted it. That's the same for us. The punishment for breaking hate speech laws can include jail time for repeat offenders. But in most cases, a judge levies a stiff fine and sometimes keeps their devices. How do people... Você pode ir pra cadeia, mas em geral é só uma multa. John Spartan, você acaba de ser punido pela violação do Código de Fala 713. Eu vi esse filme, não sei se vocês estão lembrando. É John Spartan, né? John Spartan. Me corrijam se eu estiver errado. É o personagem do Demolidor, do Sylvester Stallone. react when you take their phones from them? They are shocked. It's 6:01 on a Tuesday morning, and we were with state police as they raided this apartment in northwest Germany. Hier ist die Polizei, wir mussten bitte mal mit Ihnen reden. Inside, 6 armed officers searched a suspect's home, then seized 6 suspeitos armados, 6 policiais invadindo a casa de uma pessoa para pegar o celular dele porque a pessoa xingou na internet. Isso não é um filme, isso não é O Demolidor, isso não é uma distopia de um livro, não é Orson Welles, George Orwell, não é ninguém. Isso é a realidade na Alemanha. Eles têm prática com isso. his laptop and cell phone. Prosecutors say those electronics may have been used to commit a crime. The crime, posting a racist cartoon online. At the exact same time across Germany, more than 50 similar raids played out. 50. Part of what prosecutors say is a coordinated effort to curb online hate speech in Germany. Então, na Alemanha, se você posta um meme de gorda ou chama alguém de rocambole dos infernos, você recebe na sua casa 6 policiais armados que podem te multar, vão apreender o seu celular, o seu notebook, o seu computador, para apurar o cometimento de crimes e, quem sabe, se você repetir, te mandar para a prisão. O que gera esse tipo de comportamento? Tudo que eles entenderem como discurso de ódio. Na Alemanha, o principal partido de direita, o AfD, foi considerado pela agência de espionagem alemã como sendo de extrema-direita. E agora eles podem monitorar e espionar as atividades do partido. Volto a dizer, isso não é uma distopia, isso está acontecendo nesse momento. Se você acha que isso é só da Alemanha, lá vão os alemães de novo criar um estado policial, não é verdade? Eu falo, e quem vai salvá-los? O Reino Unido de Winston Churchill? No Reino Unido, a situação é pior. Nós temos hoje americanos presos no Reino Unido por coisas que eles ousaram escrever na internet achando que eram livres para expressar suas opiniões. Comediantes sendo presos no aeroporto. Eu não vou no Reino Unido. O Matt Walsh,
inclusive, não sei se acho que foi Yes Brasil, não me lembro quem, não me lembro, talvez não tenha sido Yes Brasil, alguém organizou um evento no Reino Unido esse ano e falou, Paulo, vem aqui pro Reino Unido. Eu falo, o quê? Reino Unido? Eu não tenho coragem de pisar no Reino Unido mais. Imagina, eu não piso na China e não piso no Reino Unido. Não piso no Brasil, não piso na China, não piso no Reino Unido, não piso em Cuba. O Reino Unido, para mim, tá nessa categoria. O Matt Walsh, inclusive, que é uma inspiração pro programa, é por causa dele que eu uso essas camisas xadrez, diz que ninguém deve ir ao Reino Unido, inclusive, por causa dessas coisas. Pra vocês terem uma ideia, estamos falando do Reino Unido, Inglaterra, etc. Uma mulher foi espancada por um cara e depois de apanhar, escreveu um texto para ele, chamando ele de faggot. Que aqui seria alguma coisa, eu não deveria nem ter falado esse termo, mas seria no Brasil alguma coisa como equivalente a boiola. O resultado, a mulher foi condenada pelo crime de homofobia e quem foi presa foi ela. A mulher é espancada por um cara, mas o condenado, o cara não é ela porque chamou ele de boiola. E você tem dezenas de milhares, no último número que eu vi, foram 12 mil pessoas processadas no Reino Unido por esse tipo de coisa. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.